Sou condutor de cães policiais há quase 9 anos aqui no Canadá. Meu parceiro é um pastor alemão de 4 anos chamado Robert. Ele é treinado para rastreamento e detecção de narcóticos. E ele é extremamente confiável e não se assusta com facilidade. Já o levei para dentro de armazéns, casas abandonadas, florestas durante a noite, e ele sempre se manteve firme. É por isso que o que aconteceu naquela noite ficou marcado em mim. Fomos chamados para dar apoio a uma equipe de patrulha em uma busca domiciliar, após uma perseguição a pé na área. Os policiais haviam tentado abordar um suspeito algumas quadras dali, mas ele fugiu. Eles o perseguiram por vários quintais e perderam contato visual com ele perto dessa propriedade. Um portão lateral que dava acesso ao quintal estava aberto e a porta dos fundos da casa estava destrancada. Os vizinhos também relataram ter ouvido uma luta no quintal, o que aumentou ainda mais a urgência da situação. A patrulha fez uma varredura no primeiro andar, mas não se sentiu confortável em declarar o local seguro. Eles acreditavam que o suspeito poderia ter forçado a entrada e ainda estar escondido em algum lugar da casa. Robert e eu chegamos cerca de 20 minutos depois. A casa tinha 2 andares e ficava em um bairro residencial tranquilo. Não havia sinais de arrombamento na parte da frente. Os policiais no local me passaram um resumo rápido. Em resumo, não havia sinais óbvios de luta, apenas o acesso aberto nos fundos e o fato de que o suspeito havia desaparecido a poucos metros dali. Coloquei o cão na guia curta e dei o comando de busca. Ele puxou imediatamente para frente, se movendo de cômodo em cômodo no primeiro andar. A sala estava limpa. A cozinha estava limpa. A lavanderia também estava limpa. Então subimos. No andar de cima havia um corredor estreito, com 3 quartos e um banheiro. O ar ali parecia parado. Não havia correntes de ar, e todas as janelas pareciam fechadas, o que era esperado, já que os vizinhos haviam informado que os proprietários não estavam na cidade. Entramos no primeiro quarto. Nada. Depois no segundo quarto. Nada. Então ele puxou em direção ao banheiro no final do corredor. Examinei o pequeno banheiro. No geral, parecia limpo. Nada estava fora do lugar em nenhum dos cômodos. Robert farejou o ambiente, a borda da pia, o chão, e então congelou. As orelhas dele se ergueram e seu corpo ficou rígido. Ele começou a rosnar, olhando para fora do banheiro. Seus rosnados se transformaram em latidos. Ele estava encarando o corredor, rosnando e latindo para algo que estava ali fora. Dei um passo para trás e saí do banheiro com ele. "O que foi?" sussurrei. Robert estava completamente focado em algo no corredor. No final dele, perto da porta do último quarto, eu vi o que ele estava latindo. Tinha uma figura alta parada ali. Escura. Completamente imóvel. E não se parecia com nenhum dos policiais que estavam lá embaixo. Além disso, eles teriam anunciado a presença de alguma forma. Eu me identifiquei como policial e disse que estava com um cão. Não houve resposta. Então perguntei diretamente: "Quem está aí, porra?" Nenhuma resposta. Robert começou a puxar na direção oposta, algo que eu nunca tinha visto ele fazer antes. Ele não queria ir pelo corredor. Então aquilo que era só uma sombra se virou e entrou no quarto no final do corredor. Eu conhecia todos os policiais presentes e sabia onde cada um estava posicionado. Nenhum deles estava no andar de cima comigo. Quando tentei avançar, Robert fincou as patas no chão. Ele puxou para trás com força. Ele não queria ir até aquele quarto. Saquei minha arma, falei no rádio que possivelmente havia localizado o suspeito no quarto do final do corredor e pedi que subissem imediatamente. Puxei Robert comigo e ele resistiu o tempo todo. Ele ficava olhando para mim como se não entendesse por que eu estava obrigando ele a ir. Quando chegamos à porta do quarto, ele se recusou a entrar.
Entrei primeiro com a arma levantada, mas o quarto estava vazio. Completamente vazio. Só havia uma cama encostada na parede e uma cômoda do outro lado. Esperei os outros policiais subirem antes de entrar completamente. Quando todos nós finalmente entramos, não havia ninguém ali. Ninguém escondido. Nem em pé, nem debaixo da cama. A janela estava fechada e até o armário estava vazio. Também não havia nenhum acesso oculto. Robert permaneceu no corredor. Ele não quis colocar as patas dentro do quarto. Eu esperava que os outros duvidassem de mim, mas eles viram o cachorro. Eles viram a forma como ele estava se comportando. Um deles tentou incentivá-lo a entrar, mas ele se recusou. Revistamos cada centímetro daquele quarto. Verificamos as paredes procurando por painéis falsos e revistamos o banheiro novamente. Não havia nenhuma passagem secreta em lugar nenhum. Se não fosse por Robert, acho que eu teria pensado que estava ficando louco. Depois de cerca de 20 minutos, eu disse aos outros que precisava tirar o cachorro dali. Mas antes de irmos embora, ele continuava olhando para trás, na direção daquele quarto e pelo corredor. Assim que saímos para o ar frio da noite, ele relaxou um pouco. Quando entrou na caixa de transporte, ele se encolheu igual um tatu-bola e não olhou para mim da maneira que costuma olhar depois de uma busca. A patrulha encerrou a ocorrência pouco tempo depois. Eu revivi aquele momento 1000 vezes na minha cabeça. Acho que pode ter sido uma pessoa real, talvez o próprio suspeito, mas não sei como alguém poderia ter saído daquele quarto. E não sei por que Robert reagiu daquela forma. Pessoas mais inclinadas a acreditar no inexplicável diriam que o que vimos foi um fantasma. Ele nunca reagiu assim antes, nem depois. Ele já rastreou suspeitos armados sem hesitar e entrou em lugares muito mais perigosos do que aquela casa. Mas naquele quarto ele não entrou. Eu confio naquele cão mais do que confio nos meus próprios instintos, e praticamente todo policial do meu departamento tem pelo menos uma ocorrência inexplicável durante a noite. E aquela foi a minha e de Robert. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Boa noite para aqueles que me ouvem ou me leem. Deixo aqui meu relato para quem se interessar. Começo dizendo que sou de Mexicali, no México, mas há 3 anos moro em Tijuana, porque estou estudando na Universidade Autônoma da Baixa Califórnia. Quem é daqui sabe que La Rumorosa não é qualquer estrada. Ela é pesada, traiçoeira, e quando faz frio se torna algo ainda pior. Isso aconteceu comigo em janeiro do ano passado. Naquele fim de semana fui visitar minha mãe em Mexicali. Nada fora do comum, só almoçar em casa, ajudá-la com algumas coisas e ver meus primos. No domingo à tarde voltaria para Tijuana como sempre, porque na segunda-feira tinha aula cedo. Já havia avisos de que poderia nevar lá em cima, no povoado. Não é algo comum, mas quando acontece, fecham a estrada porque ela fica muito escorregadia. Saí um pouco tarde e enquanto subia comecei a ver restos de neve derretida nas laterais. Ainda não estava nevando, mas fazia frio o suficiente para dirigir com extremo cuidado, com medo de que o asfalto congelasse a qualquer momento. Quando cheguei ao pedágio, no final do povoado, estavam deixando passar apenas os últimos carros. Havia só um funcionário ali. Ele me disse: "Se for descer, vá com cuidado, porque o mais provável é que fechem a estrada daqui a pouco." Respondi que iria com cuidado e segui. Eu já sou cauteloso naquela estrada normalmente, então imagina naquelas condições. Depois do pedágio, tudo muda. A descida em direção a Mexicali é longa, cheia de curvas fechadas e trechos onde, se você errar, não há muito espaço para corrigir. Já estava quase anoitecendo
e a estrada estava mais vazia do que o normal. Não via nenhum carro descendo comigo. Eu seguia bem devagar, atravessando aquelas montanhas cheias de rochas e desfiladeiros profundos. Mais ou menos na metade da descida, vi um carro parado em um mirante, daqueles onde as pessoas param para ver as luzes do vale. Estava com o pisca-alerta ligado. Reduzi a velocidade, pensando que talvez precisassem de ajuda, mas não havia ninguém ao redor. Continuei descendo. Cerca de 1 quilômetro depois, vi uma mulher caminhando à beira da estrada. Ali não há calçada, não há espaço para pedestres e não há iluminação. Só morro, pedras e desfiladeiros. Ver alguém andando ali à noite, no frio, quase nevando, não é normal. Diminuí a velocidade, encostei o carro o máximo que pude e abaixei o vidro. Está tudo bem? A mulher se aproximou devagar. Parecia normal, jovem, e não devia ter mais de 30 anos. Usava uma jaqueta escura e estava com o cabelo solto. Não parecia ferida nem desesperada. Você vai para baixo? Posso te dar uma carona? Perguntei. Ela respondeu que sim. Obrigada, não quero ficar aqui. Depois de dizer isso, pensei por alguns segundos. Não gosto de dar carona para desconhecidos, mas também não achei certo deixá-la ali. Ainda mais depois de ter oferecido. Abri a porta e ela se sentou no banco do passageiro. Assim que fechou a porta, senti que ela estava extremamente fria. Foi como se a temperatura dentro do carro tivesse despencado. Eu estava com o ar ligado porque o vidro embaçava, mas o interior ficou ainda mais gelado. Pensei que ela devia estar congelando lá fora. Talvez se eu não tivesse parado, ela não teria conseguido descer muito mais. Tentei puxar conversa para não ficar estranho. Está pesado lá em cima, né? Acho que já fecharam a estrada. Acho que fui o último a passar. Ela não me respondeu. Ficava só olhando para frente, muito ereta. Depois de alguns segundos, disse: Já está indo com a alma. Virei para olhar para ela por um instante. Como? Indo com quem? Ela já está te esperando. Senti algo estranho no estômago. Entendi que ela não estava falando de algo, mas de alguém. Alma é o nome da minha mãe. Não é um nome tão comum, e não estava escrito em lugar nenhum no carro. Eu não tinha nada que indicasse isso. Mesmo nervoso, tentei soar normal. Estou indo para Mexicali, respondi. Ela continuou olhando para frente e, sem virar o rosto, disse: Ela já está te esperando no beco. Ali eu não consegui dizer mais nada. Minha mãe mora no bairro Pueblo Nuevo e a casa dela fica no beco. Não é uma rua grande e não é algo que alguém possa adivinhar assim. Continuei dirigindo. Senti as mãos suando mesmo com o carro congelado. Desci um pouco mais rápido do que deveria. Só queria chegar à parte plana, encontrar outra pessoa e qualquer sinal de movimento. Eu me sentia sozinho com ela ali, no meio da imensidão de La Rumorosa. Antes de terminar a descida, em uma área onde só há pedras e mato, ela disse: Eu desço aqui. Não havia nada ali. Nenhum sinal de alguém e nenhuma trilha marcada. Tem certeza? Perguntei por reflexo, embora tudo o que eu quisesse fosse que ela fosse embora. Sim, estão me esperando aqui. Encostei o carro, ela abriu a porta e o ar frio entrou de uma vez. Vi quando ela caminhou devagar em direção às rochas. Não olhou para trás, apenas seguiu até desaparecer na escuridão do morro. Já era noite. Fechei a porta e arranquei. Foi aí que comecei a respirar mal. Sentia que o ar não entrava e que estava hiperventilando. Meu peito doía. Desci em direção ao deserto para o lago Laguna Salada e antes de atravessá-lo completamente precisei parar no meio daquela reta escura. Não se via nada ao redor. Desci do carro e vomitei ao lado da porta. Não sei quanto tempo fiquei ali, tentando me acalmar. Quando voltei a abrir a porta do passageiro para sentar,
foi quando percebi. O banco estava cheio de terra. Terra úmida, escura, como se alguém tivesse trazido os sapatos cheios de lama. Mas estava no assento, e eu não tinha visto que a mulher estivesse suja. Além disso, havia um cheiro muito forte que não sei como descrever. Não era apenas terra molhada, era algo mais pesado. Tentei limpar com um moletom que estava no banco de trás, mas o cheiro não saía. Liguei o carro e dirigi direto para a casa da minha mãe. Quando cheguei, não disse nada. Só queria vê-la e abraçá-la. Ela abriu a porta como sempre e perguntou se eu já tinha jantado. Disse que não, então sugeriu que saíssemos rápido para buscar algo para comer. Eu não queria. Não queria voltar a dirigir. Não queria entrar no carro. Queria ficar em casa, no meu lugar seguro. Mas no fim aceitei. Quando ela entrou no carro, ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse: "O que é isso aqui? Está com um cheiro horrível." Não respondi. Não consegui. Até hoje não contei isso a ninguém, por isso esta história é anônima. Porque nunca a compartilhei. Exceto aqui. Sou policial de patrulha há pouco mais de 8 anos. Trabalhei no turno da madrugada durante a maior parte desse tempo e você vê de tudo. Já perdi a conta de quantas brigas domésticas, motoristas embriagados, arrombamentos e overdoses precisei atender. Depois de um tempo, a maioria das ocorrências começa a se misturar na memória. Você chega, separa as pessoas, faz o boletim, talvez efetue uma prisão e segue para a próxima. Mas existem alguns poucos chamados que ficam marcados. Esse é um deles. Aconteceu no fim de outubro, alguns anos atrás, por volta das 2 da manhã. A central me acionou para uma ligação encerrada abruptamente. A denunciante relatou ter ouvido uma mulher gritando dentro da casa ao lado da dela. O endereço ficava em uma rua residencial tranquila, daquelas que todo mundo conhece. Casas unifamiliares, bairro organizado, nada que costumasse gerar muita atividade policial. A vizinha disse que os gritos tinham parado quando ela ligou para a central, mas tinha certeza de que alguém estava pedindo socorro. Eu estava a cerca de 5 minutos dali. Quando estacionei, a rua estava completamente silenciosa. A maioria das casas estava com as luzes apagadas, como era de se esperar naquele horário. Uma garoa fina começava a cair, o suficiente para fazer o asfalto brilhar sob os postes de luz. A casa em questão tinha 2 andares e uma pequena entrada elevada na frente. Não havia nenhuma luz acesa lá dentro, pelo menos não visível da rua. Estacionei algumas casas antes e me aproximei a pé. Ao chegar mais perto, notei que a porta da frente estava levemente entreaberta. Isso imediatamente elevou meu nível de alerta. Confirmava que havia algo estranho ali. Avisei pelo rádio que estava no local e que a porta estava aberta. Solicitei apoio, mas naquela hora da madrugada a viatura mais próxima estava a pelo menos 20 minutos de distância. Subi os degraus da entrada e parei para escutar. Nada além do som da chuva fina tocando o chão. Bati no batente da porta e me identifiquei. Departamento de Polícia. Nenhuma resposta. Bati novamente, mais forte. Com o relato de gritos e a porta aberta, eu tinha circunstâncias emergenciais para entrar. Empurrei a porta devagar e entrei. Nada chamava a atenção de imediato. Não havia sinais de arrombamento nem odores estranhos. A sala ficava logo à frente, parecia organizada e sem sinais de luta. Revisei a sala primeiro, conferindo atrás do sofá e nos cantos, depois segui para a cozinha. O feixe da minha lanterna refletiu em bancadas limpas e numa pia cheia de louça. Havia um copo sobre a mesa, com o que parecia ser água ainda dentro. Lembro desse detalhe porque anotei mentalmente.
Alguém tinha estado ali não fazia muito tempo. Chamei novamente. Departamento de polícia, se houver alguém aqui, se identifique. Minha voz parecia alta demais naquele silêncio. Raramente fico nervoso em ocorrências na madrugada, mas havia algo ali que estava me incomodando. Tinha uma sensação estranha no peito. Continuei esperando que alguém respondesse do andar de cima. Ninguém respondeu. Segui pelo corredor em direção aos fundos da casa. Lembro bem da planta. Um banheiro pequeno à direita, um quarto de hóspedes à esquerda, ambos vazios. No final do corredor havia uma escada que levava ao segundo piso. Quando coloquei o pé no primeiro degrau, ouvi um som lá em cima. Algo rápido. Um leve arrastar, como um pé raspando no tapete. Parei, escutei, saquei minha arma e subi devagar um degrau de cada vez, mantendo a lanterna apontada para frente. O corredor do andar de cima tinha 3 portas. 2 fechadas e uma levemente aberta, a do fundo. Ao alcançar o topo da escada, ouvi de novo um movimento suave vindo daquela direção. Anunciei minha presença pela 3ª vez e ordenei que quem estivesse ali mostrasse as mãos. Nenhuma resposta. Aproximei-me da porta entreaberta e a empurrei com o pé. Era um quarto maior que o de baixo. A cama estava desarrumada, com os lençóis caídos, e um abajur da mesa de cabeceira estava no chão. Foi o primeiro sinal claro de que algo estava errado. Entrei e verifiquei o armário. Vazio. Olhei embaixo da cama. Nada. A janela estava fechada e trancada. Não havia uma forma óbvia de entrar ou sair por ali. Aquela sensação desconfortável no peito, quando algo simplesmente não faz sentido, começou a crescer. Ainda faltava verificar o restante do andar. O segundo quarto parecia infantil, pelos brinquedos espalhados no chão, a cômoda pequena e os pôsteres na parede. Mas não havia ninguém ali. A última porta era o banheiro. Quando estendi a mão para a maçaneta, notei algo no tapete do lado de fora. Uma mancha escura. Num primeiro momento pensei que fosse apenas sombra da lanterna. Mas estava molhado. Me agachei e toquei com a luva. Era sangue. Não uma quantidade enorme, mas o suficiente para formar uma pequena poça. Meu coração disparou na hora. Informei pelo rádio e pedi que o apoio fosse agilizado. As pessoas às vezes esquecem que policiais também são humanos, e em situações como essa, sentimos medo como qualquer outra pessoa. Empurrei a porta do banheiro e acendi a luz com o cotovelo. A cortina do chuveiro estava fechada. Havia marcas de sangue no piso, seguindo em direção ao local de se banhar. Aproximei-me e puxei a cortina de uma vez. O lugar estava vazio, mas havia mais sangue próximo ao ralo. Parecia que alguém tinha ficado ali em pé, sangrando. Revisei todo o banheiro e nada. O apoio ainda demoraria alguns minutos e eu estava sozinho numa casa com sangue fresco e nenhuma vítima. Fiz outra varredura no andar de cima, dessa vez mais devagar. Foi quando ouvi um som vindo de baixo. Voltei para a escada e apontei a lanterna para a escuridão lá embaixo. A sala continuava escura e eu não via movimento. Mas sentia. Aquela sensação de estar sendo observado. Desci devagar, tentando controlar a respiração. Ao chegar embaixo, revisei novamente a sala e a cozinha. Então percebi algo que não tinha notado antes. Me refiro a uma porta perto da geladeira, que eu havia presumido ser uma despensa. Agora ela estava levemente aberta. Eu tinha quase certeza de que estava fechada antes. Me aproximei e a empurrei. Não era uma despensa, era uma escada estreita que levava a cômodo embaixo da terra. O interruptor ficava no topo. Apertei, mas nada aconteceu. Ou a lâmpada estava queimada ou a energia lá embaixo havia sido cortada. A escada descia para uma escuridão completa. Avisei pelo rádio que estava entrando no porão. Não havia chance de eu ficar esperando lá em cima com alguém possivelmente se movendo abaixo de mim.
Comecei a descer. O porão era inacabado, com piso de concreto, vigas expostas e caixas empilhadas contra uma das paredes. Ao pisar no último degrau, vi uma cadeira no centro do cômodo. Uma cadeira dobrável de metal. E no chão, abaixo dela, uma grande poça de sangue. Essa era maior do que a que eu tinha visto lá em cima. Havia abraçadeiras plásticas presas aos braços da cadeira. Estavam cortadas. Iluminei o resto do porão. Foi quando minha lanterna captou movimento no canto mais distante. Uma coisa disparou atrás de uma pilha de caixas. Gritei para que parasse e corri em direção a ela, mas a pessoa era rápida. Seguiu para os fundos do porão, onde havia uma pequena janela próxima ao teto. Ouvi o vidro estilhaçar. Quando cheguei lá, a janela estava quebrada e quem quer que fosse havia se forçado a passar por ela. A janela dava para um corredor lateral estreito entre as casas. Saí atrás, cortando a mão no vidro no processo. Lá fora ainda chovia. Vi uma silhueta escura correndo em direção ao beco no fim do quarteirão. Persegui por alguns metros, mas a perdi quando virou a esquina. O apoio chegou minutos depois. Montamos um perímetro e o canil foi acionado. Um pessoal da pesada compareceu, mas nunca encontramos a pessoa que fugiu. A casa pertencia a um homem que morava sozinho. Ele não estava lá. Encontramos a carteira dele no andar de cima e o celular na bancada da cozinha. Havia sinais claros de que ele tinha sido amarrado naquela cadeira do porão. O sangue era dele, uma quantidade significativa, mas não o suficiente para confirmar que ele tivesse morrido ali. Ele nunca foi encontrado. A vizinha que ligou para nós jurou que ouviu uma mulher gritando. Nunca identificamos nenhuma mulher ligada àquele endereço, nem havia indícios de que outra pessoa morasse ali. Não sei se interrompi algo que ainda estava acontecendo ou se cheguei depois que tudo já tinha terminado. Se não tivesse aquele pequeno erro no porão, esbarrando na pilha de caixas, talvez tivesse ido embora achando que era apenas um alarme falso. O caso do homem desaparecido ainda está tecnicamente em aberto. De vez em quando passo por aquela rua durante a patrulha. Uma nova família mora naquela casa agora, e às vezes vejo as bicicletas das crianças na garagem. Como eu disse, é um bairro normal, mas às vezes coisas profundamente perturbadoras acontecem nos bairros mais normais. Boa noite, diário e pessoal do canal. Finalmente consegui entrar em contato com você. Sou uma pessoa do interior, assim como meu pai, a quem considero alguém com um verdadeiro talento para contar histórias. Muitas coisas aconteceram com ele desde que era jovem. Ele já me contou de tudo um pouco, principalmente porque cresceu em outro lugar onde também aconteciam assombrações. É uma pena que ele não goste muito de contar essas histórias. Uma delas fala sobre a época em que ele foi contratado para trabalhar em um rancho na região de Povoados onde festeja a padroeira. Não me lembro bem qual o nome das outras festas. O patrão era um senhor que vendia gado. Era justamente durante as festas da padroeira do povoado. O homem que o contratou levou toda a família para o centro da cidade para a quermesse, missa, baile e todo aquele movimento. Deixou meu pai encarregado do rancho durante aquelas horas, já que ele era o funcionário novo e os outros trabalhadores também foram às festas. Disse a ele: "Você fica aqui, cuide para que os animais não escapem, e mais tarde a gente se vê." Meu pai ficou sozinho. Enquanto verificava o curral das vacas, que estavam muito inquietas, começou a ouvir risadas, como gargalhadas de homens vindas do celeiro. Pensou que pessoas tivessem invadido o rancho e ficou sem saber como faria para expulsá-las. Não teve outra opção a não ser pegar o facão e ir até lá. Ao entrar no celeiro, levou o maior susto da vida.
viu um grupo de cerca de 6 cabras, todas em pé sobre 2 patas, como se fossem humanas. E não era só isso. Havia um balão pendurado no alto e elas batiam nele com um pedaço de pau. As patas dianteiras eram humanas, com unhas longas. As cabras ficaram olhando para ele e começaram a rir ainda mais alto, como se estivessem zombando. Meu pai diz que não pensou em nada, apenas saiu correndo, tropeçando pelo curral. Ele caiu 2 vezes e chegou ao povoado em estado de choque, procurando o patrão na festa. Encontrou-o na praça e, ofegante, contou o que havia visto no celeiro. O patrão se irritou, disse que ele estava bêbado ou louco e que era um absurdo abandonar o rancho por causa de uma bobagem daquelas. Mesmo assim, voltaram ao rancho acompanhados de 2 ou 3 compadres. Quando chegaram, quase metade dos animais estavam mortos, destroçados, como se tivessem sido abertos e mordidos por uma criatura que não pertencia a este mundo. No celeiro, o balão ainda estava pendurado. E aqui vai o detalhe mais perturbador. Não era um balão comum. Ao observarem de perto, perceberam que era feita de pele humana, costurada, com cabelos grudados em algumas partes. Havia também um símbolo entalhado com uma lâmina. Era uma cruz invertida, com marcas estranhas ao redor, difíceis de explicar. O lugar tinha um cheiro horrível. Depois disso, o patrão ficou tão assustado que trouxe um padre da capital, um que diziam ser exorcista ou algo do tipo, e ele abençoou todo o lugar. Meu pai ainda ficou alguns dias por compromisso, mas acabou pedindo demissão. Disse que não queria mais ver uma cabra pelo resto da vida. Mudou-se para a cidade e conseguiu emprego em uma fábrica, ganhando metade do que ganhava antes, mas sem ter que lidar com esse tipo de coisa. Aquilo realmente mexeu com a cabeça dele. Muito tempo depois, um dos homens que trabalhou com ele no rancho contou que aquela pele pertencia a um filho do patrão. Meu pai sempre diz que esse tipo de acontecimento era mais frequente nos anos 80, quando essas entidades se deixavam ver com mais facilidade. Talvez aquilo tenha sido o demônio se manifestando contra as festas da igreja. Eu sou de Iztapalapa e há quase 3 anos tive um encontro sombrio no caminho para o trabalho. Naquela época, eu trabalhava em um comércio que abria às 6 da manhã. Por isso, eu precisava chegar pelo menos 40 minutos antes para abrir a loja e varrer. Isso significa que eu saía de casa quando ainda estava completamente escuro. Já tinha minha rotina bem definida. Eu fazia sempre o mesmo trajeto e subia a passarela, que normalmente ficava vazia. Vale mencionar que a maioria das pessoas preferia arriscar a vida descendo para o canteiro central e atravessando no meio dos carros, porque são gente complicada. Naquela manhã, quando cheguei perto da passarela, comecei a me sentir observado. Fiquei muito nervoso. Meses antes, a 2 quadras dali, eu tinha sido assaltado. Acelerei o passo e subi o primeiro lance de escadas normalmente. Mas, quando estava na metade do segundo lance, senti um olhar que me deixou gelado. Um frio percorreu meu corpo inteiro. As luzes dos postes públicos piscavam sem parar, o que deixava tudo ainda mais estranho. Olhei para trás mais por curiosidade do que por coragem. Pelo canto do olho, vi uma silhueta alta e magra entrando na passarela. Pensei que fosse só mais um cara qualquer e continuei andando. Peguei o celular para ver as horas e eram 4h50 da manhã. Só que minhas mãos estavam tremendo tanto que o celular escorregou e caiu. Quando me abaixei para pegar, consegui ver melhor aquela silhueta, agora sob uma iluminação um pouco mais forte. Meu coração começou a bater com força. Era como um cachorro, mas estava em pé, como um humano. O focinho era longo, assim como as pernas. Só que as pernas eram extremamente finas, parecidas com as de um borzoi.
Fiquei olhando por uns 2 segundos completamente em choque, tentando processar o que estava vendo. A forma como ele se movia imitava perfeitamente a de uma pessoa. E tinha algo pior. Ele estava sorrindo. Não era uma expressão que um cachorro pudesse fazer. Ao mesmo tempo em que corria, soltava uma risada rápida, descontrolada, como a de alguém em surto psicótico, e batia no metal da passarela com força. Eu comecei a correr. Olhava por cima do ombro enquanto sentia o frio subir pela nuca. No meio da corrida, minha mochila abriu. O estojo onde eu levava meu café da manhã e meu crachá caiu no chão. Mas eu não parei. Desci as escadas de 3 em 3 degraus, tropeçando e quase caindo. Quando cheguei lá embaixo, me escondi e olhei de volta para a passarela. Vi o cachorro comendo o que estava dentro do meu pote. Naquele momento, pensei que talvez ele tivesse sentido o cheiro da comida, pois eu tinha levado frango. Mas, mesmo assim, o comportamento dele não era normal. Quando terminou de comer, ele foi embora. Eu vi. Ele desceu a passarela pelo outro lado, degrau por degrau, andando sobre 2 patas. Já lá embaixo, voltou a se colocar como um cachorro comum. E então caminhou normalmente até um parque, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei ali escondido, em estado de choque por alguns minutos, até perceber que estava ficando tarde. O dia já começava a amanhecer. Criei coragem, subi a passarela novamente e fui pegar minhas coisas. Alguns cadernos que tinham caído estavam com marcas de patas de cachorro e manchados de sangue. Aquilo foi o que realmente me apavorou. Saí dali o mais rápido que pude e, por causa disso, tive que mudar meu caminho para o trabalho. Quando eu estava na faculdade, alguns amigos do ensino médio e eu adorávamos passar os fins de semana juntos. Geralmente íamos para uma mata perto da nossa cidade, comprávamos bebida e ficávamos ali conversando e bebendo. Em um sábado de julho, decidimos ir até uma floresta que ficava a alguns quilômetros dali. Ainda era dia, e o plano era explorar o máximo possível antes de escurecer. A floresta era muito densa na maior parte, então mesmo com o sol alto, grande parte da luz ficava encoberta pelas sombras. Ainda assim, o lugar era calmo e silencioso. A floresta ficava atrás de uma prisão, o que já dava um certo arrepio. Mas como era dia claro, não demos muita importância. Assim que entramos, levamos cerca de 45 minutos abrindo caminho por entre as árvores fechadas. Íamos conversando, colocando o papo em dia como amigos fazem. Não muito tempo depois, vimos algo entre as árvores a certa distância. Quando nos aproximamos, percebemos que era uma pequena cabana totalmente construída. Ela tinha formato hexagonal, paredes grossas e um telhado feito de galhos e barro. Ao lado havia uma grande fogueira cavada no chão, bem profunda, e lixo espalhado por toda parte. Parecia ter sido usada recentemente. Ficamos incomodados, mas ainda era dia e a floresta continuava tranquila. Começamos a especular quem poderia ter construído aquilo. Alguém até sugeriu que um prisioneiro fugitivo poderia ter escapado e se escondido ali. Pensando agora, não faz sentido. Um fugitivo não se esconderia numa floresta logo atrás da própria prisão. Muito menos construiria uma cabana ali. Mas éramos jovens. Acho que só estávamos empolgados com o mistério. A cabana não tinha porta, então sabíamos que não havia nada trancado lá dentro. Mesmo assim, entramos para dar uma olhada. Assim que pisamos lá dentro, vimos várias ferramentas penduradas nas paredes de madeira. Serras enferrujadas, martelos e chaves de fenda. Aquilo nos deixou ainda mais inquietos. Chegamos a discutir se deveríamos ir embora antes que quem tivesse construído aquilo voltasse. Mas éramos 4, jovens,
e achamos que daria tudo certo. Então, em vez de sair, decidimos pegar as ferramentas e ir ainda mais para dentro da floresta, com a ideia idiota de construir a nossa própria cabana. Algumas horas depois, só tínhamos conseguido empilhar alguns troncos antes de perder o interesse. Decidimos encerrar por ali e voltar para casa. As ferramentas ficaram jogadas onde começamos a construção. Não devolvemos. Estávamos cansados e, depois de ficarmos deitados descansando um tempo, simplesmente esquecemos delas. Uma semana depois, resolvemos voltar à floresta para encontrar a cabana e ver se algo tinha mudado. Talvez até continuar a nossa construção. Antes de sair, compramos um monte de marshmallows no mercado para acender a fogueira e assar. Quando chegamos à floresta, já era tarde e o sol estava se pondo. Era exatamente o plano: fazer uma fogueira brilhando no escuro, com bebida e comida. Mas quando chegamos ao local da cabana, ela estava destruída. Todos os troncos estavam espalhados pelo chão. Tudo desmontado. Ficamos debatendo o que poderia ter acontecido. Concluímos que quando a pessoa, ou as pessoas, que construíram aquilo voltaram e perceberam que as ferramentas tinham sumido, decidiram derrubar a cabana por saber que havia sido descoberta. Ficamos apreensivos com a possibilidade de alguém aparecer quando acendêssemos o fogo. Mesmo assim, resolvemos seguir com o plano. Por um tempo foi divertido. Bebemos, assamos carne, marshmallows e um amigo que tinha levado o violão tocou algumas músicas. Depois de mais ou menos uma hora, vimos luzes de lanternas entre as árvores a certa distância. Em seguida, ouvimos gritos. Percebemos que alguns homens estavam vindo na nossa direção. A floresta era tão densa que isso os atrasava, mas eles estavam vindo. Nos entreolhamos, tentando decidir o que fazer. Sabíamos que seria quase impossível atravessar a floresta no escuro, principalmente para o sul, onde ela ficava ainda mais fechada. Poderíamos acabar encurralados. Eu e Davi queríamos correr. Os outros dois achavam que seriam pegos de qualquer forma e sugeriram se esconder ou tentar conversar com os homens. Eu e Davi corremos. Não podíamos ir para os lados porque eles nos cercariam. A única opção era seguir para o sul, entrando na parte mais fechada da mata. Cada um tinha sua própria lanterna, mas tentávamos esconder a luz ao máximo para não facilitar para quem estivesse nos perseguindo. Foram 20 minutos brutais correndo no meio da vegetação espessa. Galhos arranharam praticamente todas as partes do nosso corpo, até que demos de cara com uma cerca de arame farpado de fazenda. Olhamos para trás. Não víamos nada, mas ainda ouvíamos os homens ao longe. A cerca se estendia por muito tempo em ambas as direções. Não tínhamos escolha, então decidimos escalar. Consegui tirar meu moletom da cintura e colocar sobre parte do arame para ajudar, mas mesmo assim nos cortamos. Conseguimos passar para o outro lado. Em vez de continuar rumo ao sul, resolvemos seguir paralelos à cerca até encontrar uma maneira de contornar e voltar por trás dos homens. Não tínhamos ideia do que estava acontecendo com nossos outros dois amigos. Depois de um tempo, encontramos um trecho onde dava para pular a cerca com mais segurança e voltar para uma área menos densa da floresta. Nossos celulares estavam sem sinal, então não conseguimos ligar para saber se eles estavam bem. Continuamos andando até encontrar uma saída da floresta. Já não ouvíamos mais nada atrás de nós. Ao longe, vimos algumas casas. Decidimos ir até elas, ficar sob os postes de luz e então pensar no que fazer. Mas quando nos aproximamos, vimos que nossos dois amigos já estavam lá embaixo de um poste. Corremos até eles e perguntamos o que tinha acontecido. Eles disseram que decidiram se esconder porque estavam com o violão e não conseguiriam correr direito com ele. Se esconder funcionou. Os homens chegaram até a fogueira enquanto eles estavam escondidos atrás de alguns troncos, fora do alcance da luz do fogo. Disseram que os homens eram bem mais velhos que nós e pareciam agressivos.
Estavam segurando algo que parecia pés de cabra ou algo parecido. Quando ouviram eu e Davi correndo pela mata, decidiram nos perseguir. E assim nossos dois amigos conseguiram escapar com facilidade. Enquanto caminhavam em direção à saída da floresta, viram uma caminhonete parada na trilha de extração de madeira, com os faróis ligados e ninguém dentro. Acreditamos que fosse deles. Voltamos àquela floresta outras vezes depois disso, mas nunca mais nos aventuramos tão fundo quanto naquele dia.